caminho que não tem retorno. Constrói, mas não tem retorno. Porque a morte não pode retornar nada. A morte não pode dar nada. A morte não tem nada para dar. Depois desse mundo aqui, depois dessa vida aqui, a morte só tem um túmulo vazio para oferecer. E uma alma queimando no inferno. Quem tem um futuro desse, tem alegria. Pode estar alegre. Quem tem um túmulo vazio, frio, esperando para um dia deitar. E uma alma queimando no inferno, esperando a sentença do lago de fogo. Vai ter alegria nesse mundo. Vai ter por que ter alegria. Vai ter por que andar alegre. Essa alma que chora, essa alma que pranteia, essa alma que lamenta, ela lamenta a sua dor, ela lamenta a sua morte, porque ela sabe que um dia esse corpo é pó e ao pó tornará e vai restar só um túmulo vazio, aonde esse corpo vai se decompor, aonde esse corpo vai virar pó. E essa alma que lamenta, essa alma que chora, essa alma aflita, ela não quer isso, ela não quer esse fim para ela não quer essa destruição na carne, ela não quer uma segunda morte, ela não quer uma morte eterna, ela não quer uma separação eterna entre ela e o seu Criador. O que ela chora é toda a alma que não quer ir para o lago de fogo, não quer ir para o inferno, não quer o dia de desencarnar. Essa alma sabe que ela vai sofrer, porque ela vai ser condenada. Ela vai ser condenada ao inferno e depois ao lago de fogo. E a alma dela está aflita, a alma dela está agoniada, está sofrendo pelas escolhas carnais, pelos desejos carnais, pelos prazeres carnais, por uma vida na carne, a qual um dia vai estar em falta, a qual um dia o fim vai chegar. O fim dessa vida vai chegar. Esse corpo vai virar pó. E essa alma vai pagar a conta. Essa alma vai receber o seu salário. E essa alma vai ser condenada. Essa alma vai ser condenada. Então essa alma chora. Porque ela não quer ser condenada. Ela não quer ser condenada. Por isso a vida é vazia. Por isso a vida é sem sentido. Por isso a vida é sem alegria. Por isso a vida, quanto mais corre, nada tem. Quanto mais conquista, nada tem. Nada preenche, nada se completa, nada se realiza. Sonhos por sonhos não passam de nada. Não passam de ilusões e frustrações. Porque a alma é quem precisa ser realizada. A alma é quem precisa ser ressuscitada, voltar para o corpo, unir-se ao Espírito, se alimentar da palavra, que é a vida eterna, o alimento da alma, para que essa alma se levante, essa alma se alimente, e essa alma lute contra o pecado, e essa alma não aceite mais uma vida de pecado, uma vida de prazeres na carne, uma vida de desejos carnais, satisfações carnais. E essa alma alimentada pela palavra, ela se levanta contra o pecado, ela luta contra o pecado, e ela não aceita a morte reinar, ela não aceita a morte dominar, ela se levanta contra a morte, e ela une-se à palavra do Eterno, e ela é fortalecida pela palavra, renovada pelo entendimento da palavra, e ela se levanta contra o pecado, ela se levanta contra a carne, ela se levanta contra os prazeres carnais, uma vida mundana na carne, e ela se levanta, porque ela sabe que ela tem um pai, ela sabe que um dia esse pai amou muito, e ela sabe da queda do jardim do Éden, ela sabe porque ela foi parar em cadeias espirituais, ela sabe porque ela está presa, e ela sabe que de lá para o inferno. Por isso a alma chora, a alma pranteia, a alma se lamenta, a alma se angustia, porque a alma quer acordar essa pessoa, a alma quer dizer para ela: acorda, eu não quero ir para o inferno.
Mas você tem a escolha. Ou você obedece à palavra, ou você une-se à palavra, ou você une-se a Satanás e obedece à carne. E eu vou para o inferno. E fique sabendo, você sou eu. Eu sou você desencarnada. Eu sou você fora desse corpo. Hoje você se confunde. Você acha que esse corpo é você. Esse corpo não é você. A sua alma está presa em cadeias espirituais. A sua alma está presa em outra dimensão. Essa alma é você. Quando o seu corpo vira pó, você vai ver você diante do seu corpo. Você em pé diante do seu corpo. E você vai ver que tudo acabou. A ilusão acabou. O mundo acabou. Tudo passou. E vai restar só uma alma desencarnada. Uma alma lamentando o seu futuro. Uma alma lamentando o seu destino. Porque um dia foi iludida pelos prazeres carnais. Os prazeres mundanos. Os prazeres dessa vida. E uma alma que lamentava. Uma alma que chorava. Uma alma aflita. Uma alma que muitas vezes é sufocada por coisas materiais, por compras de bens materiais, por compra de coisas terrenas. A pessoa está triste, um buraco vazio no coração, e ela vai comprar alguma coisa para querer tampar aquele vazio. Ela vai para algum lugar, para algum passeio, para algum local, para disfarçar aquele buraco da alma. Mas ali a alma aflita, a alma desesperada, a alma angustiada com as escolhas dessa pessoa, porque ela fica ouvindo o demônio que domina a carne dela, e ela não dá ouvido à sua alma que está sofrendo, não se importa com o sofrimento da sua alma, quer calar a voz da sua alma, quer calar o soluço da sua alma, com algumas satisfações carnais, alguns prazeres carnais, algumas realizações carnais, com os desejos carnais, as vontades carnais, quer calar a sua alma, quer fazer a sua alma se consolar, se confortar com coisas materiais, mas a sua alma não é terrena, ela não é material, a sua alma é espiritual, ela só vai se contentar com coisas espirituais, ela só vai se concentrar com o que vem do eterno, porque o que vem do eterno é que alimenta a alma, porque a alma sempre foi do eterno. O eterno um dia criou essa alma, um dia criou esse ser angelical, que por causa por causa do espírito, do anjo caído, o anjo maligno de lá de cima, fez essa alma cair, fez essa alma se rebelar. E depois lá em cima se arrependeu, lá em cima se arrependeu. O pai aceitou o perdão, abraçou essa alma de volta. Tinha que limpar essa mancha, tinha que limpar essa culpa, não só dessa alma, mas de todas que fizeram parte. E no caso de Adão e Eva, era onde o pai ia limpar essas almas e construir um mundo novo para elas. E ali viveria Adão e seus filhos, e essa mancha seria apagada da rebelião. E os demônios, os que caíram, que não voltaram, que não se arrependeram, eles seriam expulsos e só eles herdariam o lago de fogo para sempre, que seria a morte eterna para eles. Mas eles foram lá no jardim e eles fizeram Adão e Eva morrer. E hoje eles estão nos filhos de Adão e Eva. Hoje eles se satisfazem nesse mundo. Hoje eles se realizam nesse mundo. Hoje eles têm suas vidas prazerosas nesse mundo, porque eles estão nos corpos das pessoas. Eles possuem os corpos das pessoas, enquanto a sua alma está presa em outra dimensão. Por isso Yahushua veio. Por isso Yahushua veio para falar a verdade para as pessoas e elas se voltarem para a palavra, aceitarem a palavra do Eterno e a sua alma voltar dessa dimensão, ocupar o seu corpo e esse espírito imundo ir embora e ela se aliar ao Espírito Santo, se alimentar da palavra do Eterno e ela não viver mais uma vida de pecado, não ser mais um instrumento de Satanás aqui na terra, um vaso usado pelos demônios aqui na terra, e ela ter a salvação, a vida eterna, e voltar para o Pai, voltar para o reino, voltar para a origem,
voltar para antes da queda no jardim, voltar para Adão e Eva, voltar para o jardim. É isso que o Espírito Santo fala para os que querem voltar para o jardim, os que querem se libertar do demônio, os que querem se libertar da natureza morta de Satanás, os que querem viver para o eterno. É isso que o Espírito Santo veio revelar, essa realidade para os que querem voltar. É pela palavra do eterno, pela palavra do eterno que volta, pela instrução da palavra, pelo conhecimento da palavra, pelo Espírito Santo que vem ocupar o corpo, porque se torna templo do Espírito Santo, e essa pessoa vai ser feliz, essa pessoa vai ter alegria e paz no Espírito, vai viver uma vida onde ela vai reinar na sua própria vida, reinar com Yahushua na terra, porque o reino de Yahushua é aqui. Na mente das pessoas acontece o reino de Yahushua, porque o reino não é visível, não dá para se ver com os olhos carnais, mas o dia que Yahushua vier em glória nas nuvens, todos verão Yahushua, todos verão o reino de Yahushua chegando, todos verão, mas não todos irão participar. Só vai participar os que creram na palavra do Espírito Santo, os que creram no que o Espírito Santo ensinou, no que o Espírito Santo alertou, no que o Espírito Santo disse sobre a questão dos demônios estar vivendo nos corpos dos filhos de Adão e Eva, sobre a questão da queda de Adão e Eva e o que aconteceu após a queda de Adão e Eva. Os que aceitarem essa palavra, os que concordarem com o Espírito Santo e buscar uma libertação na alma, buscar uma libertação pela palavra do Eterno, viver uma vida na presença do Eterno, voltarem para a posição de filhos espirituais, filhos do Eterno, esses herdarão o reino, porque Yahushua vem para esses que saíram do reino de Satanás, saíram do domínio de Satanás, do domínio dos espíritos imundos, e o seu corpo não é mais morada de demônios, o seu corpo agora é templo do Espírito Santo. Então esses irão viver para sempre com o Senhor, viverão para sempre com o Eterno, para sempre uma vida eterna com o Eterno, enquanto que os outros que não se limparam dos demônios, não acreditaram na palavra, rejeitaram a palavra, não aceitaram a palavra, esses irão para o lago de fogo, onde eles queimarão por toda a eternidade. Mas o lago de fogo não foi preparado para eles. O lago de fogo foi preparado para os anjos que caíram e não se arrependeram. Mas os que se arrependeram lá em cima, que o nome está escrito no livro da vida, é esses que Yahushua veio morrer por eles, é esses que Yahushua veio salvar na sua morte, foram esses que Yahushua veio purificar e santificar pelo seu sangue, perdoando os pecados deles, foram esses que se tornam filhos do Eterno, que voltam para a posição de filhos, e o Espírito Santo vem habitar nos seus corpos, para nunca mais eles serem escravos de Satanás e possuídos por Satanás, para viverem uma vida de pecado, presos por Satanás no pecado, pela sua natureza morta, herdada lá no Jardim do Éden, através da morte de Adão e Eva. O Espírito Santo veio para alertar as pessoas, para falar para elas a situação que elas se encontram no momento, como elas voltarão para o Eterno, ou como elas se decidirão ficar com Satanás no reino de Satanás, porque o Pai não obriga ninguém, o Pai esclarece a situação, o Pai esclarece a bênção e a maldição, o Pai esclarece o plano da salvação, o Pai mostra a situação que a pessoa se encontra, mas ela é quem decide, ela é quem toma uma decisão, ela é quem escolhe que reino ela quer participar, a qual rei ela quer participar, a qual reino ela quer estar, ela decide, e o Espírito Santo está aqui para abraçar ela com a decisão dela e ajudar ela a se limpar de Satanás e remover Satanás da vida dela, e ela se tornar um vaso do Espírito Santo, ela se tornar um vaso do Espírito Santo, e o Espírito Santo preparar ela, limpar ela do pecado, purificar ela, santificar ela e colocar ela na posição de filha do Eterno. E assim está selada a salvação dela pelo Espírito Santo. Esse é o recado do Espírito Santo. Esse é o recado do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio
O Espírito Santo veio para limpar o remanescente, para limpar o remanescente, para preparar o resto, que vai se cumprir a palavra de Yahushua, a vinda dele, que ele virá, e esse remanescente, ele vem buscar os remanescentes, quem quiser ser salvo, quem quiser aceitar o plano da salvação, aceita o que o Espírito Santo está dizendo, concorda com o Espírito Santo, e o que mais se levantar na mente dessa pessoa, o que mais contrariar essa pessoa, o que mais falar contra na mente dela, é Satanás, porque ele não quer desocupar a casa, mas ele roubou o reino, de Adão e Eva, ele roubou os corpos dos filhos de Adão e Eva, para eles viverem aqui nesse mundo uma vida de pecado, uma vida de prazeres carnais. Eles não tinham corpos, eles não tinham como desfrutar desse mundo, eles não tinham como usufruir, eles não tinham como viver nesse mundo. Então eles roubaram os corpos dos filhos de Adão e Eva. E hoje o Espírito Santo está aqui para avisar para os filhos de Adão e Eva, que são os anjos arrependidos, que se arrependeram lá em cima, que o Espírito Santo veio para preparar eles para voltar para casa. O Espírito Santo veio buscar eles. Mas o Espírito Santo não pode obrigar eles. Não pode obrigar. O Espírito Santo não pode obrigar. É de livre e espontânea vontade. A pessoa entende, a pessoa compreende. E a pessoa faz uma escolha pela sua própria alma. A sua alma é você fora do seu corpo. A sua alma é você fora do seu corpo. É a sua essência, é a sua verdadeira pessoa. O seu corpo é apenas um vaso, é apenas uma casa, onde habita o seu espírito, com os seus 5 sentidos, e um demônio se passando por você. É isso que o Espírito Santo lhe avisa. É isso que o Espírito Santo lhe avisa nessa tarde. É o seu corpo, seus 5 sentidos, sua consciência, a qual o Pai ainda fala por ela, se assim conseguir. Mas no corpo, no comando do corpo, na direção do corpo, nas influências do corpo, vivendo a vida ativa, é um demônio. E é esse demônio que vai condenar a alma. É esse demônio que vai condenar a alma. Porque o demônio faz viver uma vida de pecado. Pecado para Deus é obediência na carne. Uma vida carnal. Uma vida na carne. A palavra diz que a carne não se sujeita ao Eterno. A carne não obedece ao Eterno. A carne não tem condições de obedecer ao Eterno. A carne é Satanás. Por trás da carne é Satanás. De lá ele já foi expulso. Não tem a mínima condição dele se sujeitar ao Eterno, dele obedecer ao Eterno. Ainda que obedecesse, jamais voltaria para lá. Uma obediência inútil, em vão, que não tem por que obedecer mais. O Criador queria a obediência dele lá. Obediência dele lá. Quando ele se rebelou, e todos que acompanharam ele se rebelou, e o nome deles não está escrito lá em cima, eles não têm como voltar. Eles não vão voltar nunca, jamais. Então o que eles fazem? Eles usam os corpos dos anjos, que o nome está escrito lá em cima, para fazer pecar, para ser condenado igual eles. Então, a pessoa que for alertada, a pessoa que for avisada dessa situação, ela tem que entender, ela tem que aceitar que o demônio está usando o corpo dela para ela herdar o lago de fogo, que é a sentença deles, por eles terem se rebelado com o Eterno e não terem se arrependido lá em cima. A sentença deles é o lago de fogo, mas eles não vão permitir, eles não vão permitir que eles vão para o lago de fogo e alguém de vocês volte. Eles não vão permitir. A luta todinha dos demônios, é reivindicar a alma de vocês para eles, porque eles não admitem
que Yahushua morreu por vocês e não morreu por eles. Eles não admitem. Eles não admitem. Agora, por que Yahushua morreu por eles? Por quê? Tem algum motivo para isso? Tem algum motivo? Tem. Eles não se arrependeram lá em cima. Correto? Correto. Então Yahushua veio para quem? Para nós. Correto? E o que eles têm contra vocês? Nós não voltaremos, vocês não voltarão. Então o que é que eles fazem? Esses prazeres carnais, essa vida prazerosa na carne, para a pessoa passar de prazer em prazer, satisfações carnais e satisfações carnais, diversões, e ele passar uma vida aqui na terra desavisado, despercebido, e o dia que ele desencarnar, o que espera ele? O inferno. Vocês estão entendendo? Então o que o Espírito Santo faz aqui? Avisar ao pecador a condição que ele se encontra, quem está fazendo ele pecar, quem está no corpo dele e quem vai dar conta do pecado. Vocês estão entendendo? Então quando a pessoa ouve o Espírito Santo e ela tem todo esse discernimento, ela tem todo esse conhecimento, por que ela quer condenar a alma dela? Por que ela quer ir para o inferno? Porque a alma dela é ela. É ela. Simplesmente esse corpo é a morada da sua alma. O dia que esse corpo sair, como é que vai ficar? Uma alma desencarnada, não é assim? Mas aqui no mundo não tem alma desencarnada. Quando a alma desencarna, só tem 2 lugares para ir. Lá o local onde Deus aguarda todos para a vinda de Yahushua, ou o inferno. E quando é decidido isso? Não é uma vida aqui na terra? Sim. Não é pelo conhecimento da palavra? Sim. Não é por entender a situação? Sim. E tomar uma decisão? Sim. Então, todos que tomarem uma decisão, vai começar essa jornada sozinho? Não. Vai ser com suas próprias forças? Não. Vai ser com suas próprias lutas? Não. O Espírito Santo não está aqui para auxiliar? Sim. Não está aqui para ajudar? Sim. Para vocês foi assim? Sim. Vocês foram obrigadas? Não. O Espírito Santo obrigou alguma vez? Não. Não foram vocês que decidiram e pela escolha de vocês, o Espírito Santo se aliou a vocês e ajudou a vocês a se libertar dos demônios de vocês? Glória